Olá, meu amigo do QG do Investidor, eu sou o Thiago Gomes. Vamos agora para o nosso 14º vídeo da minissérie O Investidor Inteligente, onde nós estamos tratando sobre esse livro aqui de Benjamin Graham. Nesse 14º vídeo, nós vamos falar da escolha das ações para o investidor defensivo. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de curtir esse vídeo, deixe aí também seu comentário naquilo que a gente pode melhorar ou nas suas dúvidas. Também não esquece de procurar a gente lá nas redes sociais, lá no Instagram, QG do Investidor, e também tem lá Thiago Gomes _QG. Nós estamos lá prontos e te esperando para tirar suas dúvidas e transmitir um conhecimento. E o alerta, hein? Não se preocupe que durante essa minissérie nós não vamos te vender nenhum curso. Então, assiste aí os vídeos passados, nós estamos próximo aí do final dessa nossa minissérie, onde a cada vídeo estamos te trazendo um nível de conhecimento para que você possa investir de maneira inteligente e sem arriscar o seu capital. E aí nós vamos lá, são duas opções que você vai ter para poder escolher as suas ações de uma maneira inteligente. A primeira opção é comprar ações para replicar o índice ou comprar ETF, fundos que repliquem esse índice. Por que, Thiago, o índice? Porque uma das principais ambições ali dos investidores é bater o índice. O índice é como se fosse uma média ali que a gente, quando investe, no mínimo nós devemos bater o índice, no nosso caso o Ibov. Então, se você está investindo e seus investimentos não estão batendo o índice de referência, a média de referência que é o Ibov, é muito melhor para você comprar um ETF. É muito melhor para você comprar um fundo que vai replicar esse índice. Por quê? Porque ao fazer isso, você não está gastando o seu tempo e aí você vai poder dispor do tempo naquilo que realmente vai fazer você enriquecer, que é o seu trabalho. O que enriquece é o trabalho. Então, investir é para ajudar a potencializar os ganhos do seu trabalho. É para poder lhe ajudar que você não perca para a inflação ao longo do tempo. E esse dinheiro que você está economizando, esse dinheiro que é superavitário ali na sua receita, né, no seu mês, ele possa trabalhar por conta. Então, se você vai perder o tempo analisando empresas, analisando investimentos e não está batendo o Ibov, basta você comprar ETF de Ibov, basta você comprar um fundo que vai replicar o Ibov, porque esse é o principal incentivo. A segunda maneira é analisar as empresas para obter o mínimo de qualidade no desempenho passado e na posição financeira atual. Além de observar o lucro, na verdade, a gente vai observar ali o retorno para cada real investido no ativo daquela empresa. O segundo ponto que você pode fazer para investir de maneira defensiva, de maneira inteligente, é você analisar as empresas, e foi dito no vídeo passado, então volta lá no nosso encontro passado que você vai conseguir ver ali os itens principais para analisar uma empresa, né? Nós vamos já citar esses itens novamente, mas a explicação ficou no capítulo anterior. Então vamos lá. Você vai analisar as empresas, criar a sua carteira de investimento, e o objetivo aqui, já que você vai perder tempo, né, fazendo essa análise, o objetivo é que ela bata o índice de referência, o Ibov, consequentemente ali também que ela bata a própria inflação ali, a sua inflação pessoal. Isso também já foi explicado em vídeos anteriores. Um dos primeiros vídeos nós comentamos sobre o que é a inflação do Brasil, o que é a inflação pessoal. Então, os seus investimentos eles devem bater o Ibov e devem buscar bater a sua inflação pessoal, vai lhe ajudar muito. Relembrando aqui o que a gente analisa nas empresas, a gente vai observar o tamanho adequado da empresa. Então, uma empresa que tem um tamanho pequeno ainda, ela, consequentemente, uma eventual crise, ela vai lhe dar mais trabalho para poder sair dessa crise, né? Então, a gente tenta procurar dentro dos subsetores as empresas maiores, mais fortalecida financeiramente, a sua condição financeira tem que ser suficientemente forte para aguentar crises, para aguentar passar pelos ciclos de mercado. E junto a isso, a gente procura o que é a estabilidade dos lucros. A gente olha os últimos 10 anos e a gente observa se esses lucros estão crescentes e estáveis, né? Outro ponto muito importante é o histórico de dividendos. Aqui mostra 20 anos.
Mas claro, nós temos que lembrar e devemos observar também a questão de adaptar os conhecimentos do livro para a nossa realidade. Então, colocar aqui 10 anos também no histórico de dividendos é razoável. A razão preço-lucro, né, deve ser moderada, não deve estar ali 15 maior, né, do que 15 vezes os lucros médios dos últimos 3 anos, o preço daquela ação, né? E também a razão preço ativo, ela também deve ser moderada. A razão preço valor contábil não deve exceder 22,5 vezes, ok? E aí, como eu disse, esses itens já foram explicados no vídeo passado. Vá lá, assista novamente esse vídeo. É muito importante a gente ter a paciência e a delicadeza de trazer os conhecimentos do livro para a nossa realidade, né? A realidade aqui do Brasil. Por quê? Nós devemos procurar empresas que deram lucros, né, estáveis e crescentes nos últimos 10 anos. Só que nos últimos 10 anos nós passamos por algumas crises fortes. O bom seria que a empresa realmente não tivesse dado prejuízo nesse período também. Mostra assim o seu potencial financeiro e o seu potencial de resiliência, né? O seu potencial de mudar a cada etapa, a cada crise, absorver aquilo e conseguir mudar sempre para melhor. Mas tendo prejuízo, não custa nada a gente analisar os motivos daquele prejuízo e se aqueles motivos já foram consertados, vamos dizer assim, se aqueles motivos já foram retificados, se a empresa ela já passando pela mesma situação já consegue segurar o caixa, ok? E lá na parte dos dividendos, o livro fala em 20 anos, mas moderadamente trazendo para a nossa realidade, também um prazo ali de 10 anos é algo bem razoável. A empresa ela não pagou dividendos em certo ano. Procura no relatório de administração o motivo que a empresa não pagou o dividendo e aí você vai observar e interpretar se ali é um motivo válido ou não. Nós temos algumas situações relativas também ao preço e o valor contábil, né? Ao preço e ao lucro que a ação está dando também, que é muito importante a gente observar. E aí, vou trazer dois exemplos aqui. Um exemplo são as concessionárias públicas, né? Que nós devemos analisar de uma maneira diferente. Nós excluímos ali a relação ativo circulante e passivo circulante, o capital de giro dessa empresa ela já é diferenciado também e nós damos uma atenção maior ali ao capital social e às dívidas da empresa, correto? Outro ponto importante aqui para a gente são as empresas financeiras, entre bancos, seguradoras, porque o ativo ele conta com menos recursos materiais, não precisa de estoque, né? E o passivo circulante, que são as dívidas ali de curto prazo, elas tendem a ser maior e aqui nós também temos as provisões, né? Que são os calotes que as empresas financeiras podem tomar. Claro, eu trouxe esses dois ali subsetores apenas para que você entenda que em um ramo bem diversificado que nós temos dentro da Bolsa de Valores, com vários subsetores de frigorífico, subsetores de proteína animal, subsetores ali de varejo, né? Subsetores de logística, de construção civil, shopping, subsetor de banco, subsetor ali do espaço financeiro, né? Vamos dizer assim. A cada subsetor nós devemos observar os seus pormenores. Será se um indicador tem o mesmo peso para cada subsetor? Não, o indicador, por exemplo, lá na área de bancos, na área de empresas financeiras, o indicador de estoque ele vai ser irrelevante. Ele não vai ter tanta importância. Por que ele não vai ter tanta importância? Porque não é para ter estoque nesse setor. Então, se não é para ter estoque nas empresas financeiras e uma empresa financeira aparece com estoque, ela liga o sinal de alerta. Então, nós vamos aqui balancear cada indicador, cada análise dentro do seu subsetor, que vai servir já para a gente poder fazer a nossa diversificação. Não podemos analisar trigo da mesma forma que se analisa o arroz, mesmo estando dentro da parte dos cereais, para vocês entenderem que nós temos um setor e nós temos um subsetor. Dentro de um setor, algo mais macro, um setor cíclico, um setor não cíclico, aí nós temos os subsetores. Então nós temos que observar as nuances ali, as questões pormenores, as particularidades de cada subsetor. E até analisar a particularidade em um segundo momento
de cada empresa, para assim a gente decidir o que é melhor para a gente ou não. E aí nós entramos agora na parte de seleção, a seletividade para o investidor defensivo. A escolha do investidor, a escolha dos analistas e o mercado eficiente. É um ponto muito importante para a gente bater cabeça aqui e entender. Também as projeções e a proteção, aquilo que leva a projeções, que é o futuro, né? É mais uma coisa qualitativa. E o que nos protege é mais a base quantitativa. Primeiramente, vamos falar da parte, a sua escolha como um investidor e a escolha dos analistas, né? O que leva a ser o mercado eficiente. Qual é a situação? Por que, Thiago, que eu vou ter que perder meu tempo, investir em estudo, investir em qualidade de estudo para escolher minhas próprias empresas se eu posso contratar um analista? E aí a gente vai, você pode sim contratar um analista, né? Só que quando você para estudar, quando você para observar e crescer o seu conhecimento no mundo dos investimentos, você observa que o analista, para escolher os seus investimentos, ele deveria, no mínimo, conhecer você de uma forma não tão rasa, por conversas, por Meet, né, encontros online, por bate-papo no WhatsApp. Ele deveria conhecer ali a sua parte mais pessoal, o que realmente você deseja, o que é a sua rotina, o que é o seu círculo familiar, o que eles precisam, se você é uma base do seu círculo familiar. Infelizmente, os analistas, os assessores de investimento não têm como fazer esse papel. E aí eles acabam fazendo o quê? Algo mais geral e que muda de analista para analista. Você tem um analista de uma certa corretora e você for observar a análise de outra corretora, você já percebe ações diferentes de cada carteira. O assessor de investimento ele deveria ser esse elo mais íntimo, mais próximo do investidor e mesmo assim não consegue. Por quê? Porque assim como nos bancos, hoje os assessores de investimento vivem uma crescente pressão para poder vender produtos e ganharem suas comissões. Ele também não vai perder muito tempo de te conhecer. Ele vai pegar o que a mesa proprietária, o que a mesa da corretora manda para ele e te passar. Quanto mais produtos você comprar, melhor cliente você será. Não na qualidade do serviço prestado, talvez, né? Mas porque você vai gerar mais comissões. Então, quando você adquire o conhecimento e você escolhe suas próprias ações, você já está selecionando essas ações, botando o peso de tudo que envolve a sua vida, diferente do analista. Ah, Thiago, mas se tem que seguir esse passo a passo, vamos dizer assim, para poder investir, então o analista deveria investir igualmente eu quando fosse escolher. Mas há a parte subjetiva também, há a parte emocional. Até porque se não fosse algo interpretativo também, a escolha das ações, principalmente quando nós temos duas ações boas, três ações passaram no crivo ali das suas análises, né, dos itens que nós citamos aqui durante esses encontros. E aí você tem três ações. Então, no seu íntimo, você vai escolher uma delas. Já o analista, qualquer uma delas, porque tanto faz para ele. E se todos os analistas pensassem igual, se todos os investidores pegassem a receita de bolo e investissem da mesma maneira, nós teríamos o que chamamos de mercado eficiente. Então, a ação, o preço da ação seria exatamente o seu valor. Nós não teríamos o gap, a diferença entre valor e preço, para que você tenha uma margem de segurança para investir. É muito importante também a gente prestar atenção nesse ponto. O segundo item é sobre as projeções e a proteção. No nosso caso, a gente fica muito mais ligado em proteger, como investidor defensivo, proteger o nosso capital, do que projetar, utilizar da situação mais macro, gestão e tudo mais. A parte qualitativa ali da gestão, né, da análise, a análise qualitativa, ela envolve a gestão, ela envolve a gente olhar sim para o passado da empresa, mas não dá tanta importância para o passado. O que vai nortear mesmo as nossas análises serão nossas projeções, a projeção de caixa, a projeção de lucro, a projeção de crescimento ali do setor, do subsetor, o que a gestão da empresa está pensando, o relatório de administração. Se você nunca abriu um relatório de administração, abra.
você vai ver que é um verdadeiro cardápio, né, para se vender, um verdadeiro menu ali da empresa, onde a empresa tenta a todo custo se vender para o investidor. Então, quando a gente faz isso, nós estamos mais no lado empreendedor, nós corremos um risco maior. Agora, quando nós estamos no lado de proteção, que nós olhamos mais o lado quantitativo da situação, uma análise mais quantitativa, onde eu vejo o lucro está crescendo ou não, está. Está tendo distribuição de dividendos, qual é o percentual dessa divisão de dividendos? São coisas mais exatas. Não que não haja ali a subjetividade, há também a interpretação de cada indicador. Mas aqui a gente vai preferir, nós vamos preferir aqui uma empresa mais estável do que uma empresa que promete um futuro melhor. Por quê? Porque uma empresa que ela está instável, que ela não é um padrão, ela não segue um padrão, mas ela sempre promete um crescimento, ok, pode dar certo. E deve dar certo se sua análise for perfeita. Como nós vamos ver no próximo vídeo, a análise, a escolha das empresas para o investidor empreendedor. Mas nesse momento aqui, do investidor defensivo, é muito melhor olhar uma constância da empresa. Se aquela empresa ela segue um padrão, se ela segue uma estabilidade dos seus lucros, dos seus crescimentos, dos seus pagamentos de dividendos. Porque o que é mais fácil? A empresa que é estável continuar estável, ou a empresa que é uma montanha russa, ela ficar estável? É isso que nós devemos pensar. Então, meus amigos do QG do investidor, que nós temos para esse vídeo, para esse nosso encontro, é exatamente você entender que quando for escolher suas empresas seguindo aqueles itens, a receitinha de bolo mesmo, você tem que pensar mais no lado de proteção. Não que na sua carteira não deva ter um percentual ali para empresas de crescimento, né? Não que na sua carteira não possa ter uma promessa de futuro ali uma empresa, uma promessa, né? Um futuro promissor. Você pode ter isso sim, só que a maior parte da sua carteira deve ser para defender o seu capital. E nós defendemos o capital quando nós fazemos uma análise quantitativa. Então, meus amigos do QG do Investidor, até a próxima.